Psicologia e design. O que uma coisa tem a ver com a outra? Vem comigo que eu explico. Oi, tudo bom? Meu nome é Marcos Tenório, isto é Design. Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo. E aqui, como vocês sabem, eu sempre estou respondendo perguntas sobre design e áreas correlatas. Esse programa ele é feito a partir das perguntas que vocês mandam aqui na rede social. Coloquem aí nos comentários alguma pergunta que vocês querem, ou também quando eu coloco alguma história com a caixinha de perguntas, inclusive acho que tem uma por aí, tá? Então vamos começar com o vídeo de hoje. Marcela Calado, ela me pediu para falar sobre design e psicologia. Design e psicologia são áreas muito próximas, mas tão próximas que elas se confundem em diversas partes. Eu acho que é muito difícil eu falar em tão pouco tempo sobre um assunto tão complexo, mas eu vou dar umas pitadas sobre esses assuntos. Mais uma vez, eu acho que isso não é assunto para um vídeo só. Vou falar um pouquinho hoje e no próximo vídeo eu falo um pouco mais, certo? Então, vamos começar. A psicologia, ela trabalha com diversas áreas do conhecimento, da percepção, da cognição, do comportamento e etc. O design está muito próximo, principalmente, da percepção. A percepção ela trabalha com a estética, ela trabalha com a compreensão do que nós vemos, do que nós lemos, do que nós ouvimos. Então, eu vou me ater a falar um pouquinho sobre isso hoje, certo? Por favor, psicólogo, se eu estiver falando alguma bobagem, manda correção aí que eu vou publicar, juro. O que é interessante a gente entender? Existem fenômenos psicológicos que já são estudados há muito tempo. As leis da psicologia, elas já são estudadas há centenas de anos. Por quê? Porque se tenta compreender como é que funciona o cérebro humano. E o design ele é muito recente. Então o design ele se aproveitou de muito desse conhecimento, dessas teorias que já existiam, para que fossem adaptadas e fossem estudados esses fenômenos que nós causamos quando criamos alguma coisa. Vale lembrar que a gente tem que respeitar toda a caminhada que foi feita até agora e, claro, nós também podemos contribuir com algumas coisas. Vamos lá, existem algumas leis, eu vou falar sobre algumas delas hoje e outras eu vou falar depois. A mais conhecida delas, ou melhor, o maior conjunto de leis que é mais conhecido é o Gestalt. Gestalt, eu não vou falar sobre ele hoje, eu vou falar nele no próximo vídeo porque eu quero me aprofundar ainda mais nele, certo? Mas a Gestalt ela foi completamente difundida no design, é a principal lei da psicologia que nós utilizamos. Principal lei não, perdão, principal conjunto de princípios, certo? Então eu vou falar aqui sobre alguns efeitos e alguns princípios. Vou usar uma colinha porque eu não sou psicólogo e aí vou tentar colaborar com vocês de alguma forma. O primeiro efeito é o efeito von Restorff. Esse efeito ele faz com que a gente perceba quando algo é diferente. Por exemplo, você tem um texto muito longo e esse texto ele tem alguma informação muito relevante, muito importante. No último vídeo, quando eu falei sobre design editorial, eu falei sobre o olho. Lembra que eu falei sobre o olho? O olho é uma frase destacada que é colocada de uma forma diferente à parte desse texto, entre aspas, para que ela chame a atenção do leitor e faça com que o leitor tenha interesse por ela. É mais ou menos isso que o efeito von Restorff fala. Quando a gente destaca a informação em um pedaço e deixa ele separado e diferente dos demais, esse pedaço ele vai chamar a atenção do seu leitor. Isso eu falo sobre imagem, eu falo sobre texto, eu falo sobre qualquer conteúdo que você estiver trabalhando no design, certo? A gente precisa entender isso. O efeito von Restorff, ele fala isso. Se a gente tira parte dessa informação e faz com que essa parte ela fique diferenciada, ela vai chamar a atenção e ela vai ser percebida muito mais eficientemente, certo? O segundo é a teoria da dupla codificação. Nosso cérebro ele trabalha com dois tipos de codificação. Ele tem a codificação de elementos verbais, ou textos, e ele tem a codificação dos elementos não verbais, ou seja, imagens, ilustrações, logos, fotos, ou seja, qualquer coisa que não seja texto, e aí a gente trabalha isso em outras áreas.
O cérebro, ele consegue fazer dois tipos de codificação separadas. Então, parte do cérebro entende textos, parte do cérebro entende imagens. Essa teoria da dupla codificação, ela sugere que tudo que a gente for fazer que for importante, a gente trabalhe com esses dois tipos de percepção, o verbal e o não verbal. Se a gente faz com que o cérebro compreenda as duas coisas, a gente vai causar um efeito muito mais interessante na cabeça do seu leitor, né, na cabeça da sua audiência. Então vocês já devem ter percebido que muitas vezes as pessoas colocam algumas informações, colocam ícone do lado, colocam imagem do lado. Isso é trabalhar essa dupla codificação para fazer com que a percepção ela seja muito mais forte para a sua audiência. Essa teoria da dupla codificação, ela é muito claramente aplicada nos infográficos. Também falei no vídeo sobre design editorial. Os infográficos, eles conseguem sintetizar muito bem elementos verbais e elementos não verbais, sejam pictóricos, sejam imagens, sejam ilustrações. Então, essa teoria, ela é muito amplamente utilizada. Ela não é novidade, ela é de 1971 e nós estamos usando corriqueiramente, certo? Outra lei que é utilizada no design é efeito de posição serial. O nosso cérebro ele tende a priorizar a primeira e a última informação. Todo o miolo ele é deixado para lá. Por quê? Porque nós memorizamos primeiro o que começou e o que findou aquele conteúdo. Seja um parágrafo, seja uma página, seja um livro. Vocês já devem ter percebido que normalmente a gente só consegue lembrar do começo de alguma coisa e do final. Todo aquele meio, ele fica meio enevoado na nossa cabeça. Então isso é muito comum, nosso cérebro ele faz isso para economizar energia, para economizar informação e para que a gente consiga compreender bem. Então, o que é muito importante, a gente sempre tem que deixar ou no começo ou no final do material, seja texto ou informação não verbal. Isso é muito legal da gente pensar, certo? Outra lei que é muito importante, eu vou parar por aqui porque a próxima já vai entrar na Gestalt, é o efeito do lugar central. O nosso cérebro, ele também tende a observar o centro da página, o centro do site, o centro do aplicativo, porque ele julga que ali vai ter alguma coisa de importante. Então, quando a gente está fazendo organização de elementos não verbais, é interessante que a gente coloque algum destaque na informação central, porque o nosso olhar ele vai fazer aquela leitura. Lembra que eu falei lá atrás que o nosso olho ele faz uma leitura em Z? Eu acho que eu falei, se eu não falei, eu acho que é bom falar sobre isso. Quando o nosso olhar ele está fazendo essa leitura, ele vai parar ali no centro. Então, essa informação importante, ela precisa estar lá no centro. É bom para que o usuário tenha a atenção dedicada a essa informação. Eu espero ter começado a responder essas questões sobre psicologia. É um assunto muito complexo, muito longo, muito sério para ser falado em tão pouco tempo. Existem questões de psicologia que tratam sobre cor, questões de psicologia que tratam sobre UX, questões de psicologia que falam sobre organização da página, tipos de organização dos elementos no grid. Então tem muita coisa para ser falada. No próximo vídeo eu vou falar sobre a Gestalt, que é a principal lei, ou melhor, o principal conjunto de princípios da psicologia que nós utilizamos no design. Isto é Design. Muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau!